Atos 16:16 diz assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade? Gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então, ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa, lhe serviu uma refeição, e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão, e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Esse capítulo é tão conhecido por nós. A gente sempre menciona, ouviu falar de Paulo e Silas cantando na prisão. Existem músicas que descrevem isso, e é um momento tão marcante na vida do apóstolo Paulo, na sua jornada de anúncio do evangelho aos gentios. Ele tinha acabado de ter o primeiro fruto ali, que foi a conversão de Lídia, a primeira convertida da Europa. Eles estavam à beira do rio, também para orar, quando eles se encontraram com Lídia. E nesse período em que tudo isso aconteceu, eles estavam hospedados na casa de Lídia, que também teve toda a sua família salva pelo Senhor Jesus Cristo, pelo anúncio do evangelho. Mas nos chama a atenção o que aconteceu aqui.
Lucas está narrando que certo dia, enquanto íamos ao lugar da oração, a partir dessa viagem, Lucas passou a acompanhar Paulo. Então, o livro de Atos, escrito por Lucas, está narrando esse episódio. E ele está falando, certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração. Um bom lugar, não é, gente? O lugar de oração. Como é que está o seu lugar de oração? Você está indo ao seu lugar de oração? Como é que está a sua vida de oração? Gente, isso é muito importante a gente fazer uma autoanálise, porque Jesus veio para reconectar um relacionamento que havia sido interrompido pelo pecado. O Senhor veio nos reconciliar com Deus Pai, o que nós não teríamos condição de fazer por nós mesmos. Nós fomos salvos da ira de Deus pela morte de Jesus na cruz. Nós merecíamos a ira de Deus. Por nascimento, por DNA, nós herdamos o pecado do primeiro homem e da primeira mulher. Já nascemos sob condenação. Mas Jesus veio e pagou o escrito de dívida que era contra nós. Nos redimiu e nos reconciliou. Reconciliação fala de relacionamento. Um relacionamento partido e veio reconciliação. Então, a partir dessa reconciliação, nós deveríamos viver um relacionamento com Deus. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio reconectar Criador a criatura. E não apenas Criador a criatura, mas apresentar à humanidade um Deus que, além de Criador, é Pai. Mas acontece que é mais fácil a gente se relacionar com a religião. Na religião, a gente é que faz alguma coisa. E a gente se gaba dos nossos feitos, mesmo que secretamente. Não. Eu tenho uma vida de oração, sim. Eu leio a Bíblia, sim. Eu vou na igreja todo domingo. Eu sou diácono. Eu estou no louvor. E a gente começa a se justificar por aquelas coisas que a gente faz para Deus. E se os nossos feitos, que deixamos aos pés do Senhor como coroas, não forem antecedidos de um relacionamento com Ele, é tudo em vão. Essas pessoas que fazem muitas obras em nome de Jesus, naquele grande dia vão ouvir: mas Senhor, em Teu nome nós profetizamos. Em Teu nome nós curamos enfermos, expelimos demônios. E ouvirão: fiquem longe de mim. Eu nunca te conheci. Conhecer fala de relacionamento. Eu posso pegar uma pessoa aqui, levantar. Você, vem cá. Helena também, minha xará? Então você é Helena. Helena. Casada com? Clinton. Tem filhos? Sim, 2. 2 filhos. Ela é casada com Clinton e tem 2 filhos. Quais os nomes dos filhos? Esther e Davi. Esther e Davi, nomes poderosos. Sim. E a Helena canta aqui no louvor? Sim. Há quanto tempo, Helena? Eu canto desde pequenininha. Oh, aleluia, glória a Deus. Obrigada, Helena, pode ir. Olha, essa gente é a Helena. Ela é casada com o Clinton. A Helena tem 2 filhos, a Esther e o Davi. Davi, né? Tudo a ver com louvor. Ela também canta no louvor. E nem se lembra desde quando. Desde pequena, a vida da Helena é rendida em adoração ao Senhor. Lindo isso, né? Eu conheço a Helena, gente? Não. Eu sei algumas informações sobre ela. Mas para eu conhecer a Helena e ela me conhecer, a gente precisa caminhar juntas. A gente precisa conhecer uma outra nos dias bons e nos dias ruins. Nos dias que está tudo do jeito que a gente quer e nos dias que vem tudo ao contrário. No dia do luto, no dia da doença, no dia da festa, no dia da celebração. Conhecer é uma caminhada. Por isso que Jesus não mandou a gente entregar folheto. Jesus mandou fazer discípulos. Porque para fazer discípulo, você tem que andar junto. Você tem que pôr alguém debaixo do seu braço e ir andando com essa pessoa, e sendo exemplo na vida dessa pessoa, e anunciando os feitos de Jesus, não apenas com as suas palavras, mas com a sua vida. Foi isso que Jesus falou, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mas a gente colocou tudo dentro da religião. E na religião é a gente que controla. A gente que decide o que é certo e o que é errado. A gente que decide quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A gente que julga a vida do outro. E enquanto isso, nosso relacionamento com Deus não acontece. Para ter relacionamento tem que ter conversa. Para eu conhecer a Helena, muitas conversas. Eu não sei se aqui vocês conhecem aquele ditado, lá em Minas a gente usa muito. Para conhecer fulano, você tem que comer 1 quilo de sal junto. Já ouviram isso? Quando eu era criança, eu ouvia esse ditado e pensava assim, comer 1 quilo de sal é para quê? É para ver a pessoa bem amarga e ver como ela reage? Aí a gente vai conhecer ela? Não. Porque para consumir 1 quilo de sal, 1 quilo de sal leva tempo. Muitas refeições. Assim a gente deveria se relacionar com Deus. Por isso que a gente fala, nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E uma vez que nós nascemos de novo, acabou? Você precisa? Depois que a gente cresce, depois que a gente nasce, o que tem que acontecer? Crescimento. Não é? A gente não vai continuar pequenininho do jeito que a gente saiu do útero. A gente começa a ser alimentado, cuidado pela nossa mãe, pelo nosso pai ou pelos responsáveis. E aí a gente vai crescendo em estatura, em conhecimento. E não é diferente no mundo espiritual, gente. Então, se você pensa que você nasceu de novo, mas você não tem falado com Deus, não tem conversado com Deus, e é um diálogo. A oração é a parte que eu falo, a escritura é a palavra que Deus fala. É uma conversa. Por isso que ler a Bíblia e orar não é só para dar o check religioso, é para conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele. O Senhor já sabe tudo sobre você, mas Ele quer que você se relacione com Ele. E Paulo, Silas, aquela turma, estavam indo a esse lugar. Paulo já havia sido alcançado, mas não bastou ele ter aquela experiência, derrubado do cavalo, tendo a visão de uma luz que o cegou, ouvindo a voz, eu sou Jesus, a quem você persegue, Paulo. Importa que você saiba o quanto você vai sofrer por meu nome. Não ficou ali na estrada para Damasco. Paulo se levantou, foi levado à casa de outras pessoas, teve a sua visão restaurada, e ali ele começou a entender quem era Jesus, a buscar Jesus, e aqui ele já era um discípulo pronto, mas ele estava orando. Jesus orava, e a gente pensa que não precisa. Ele estava indo ao lugar da oração. Um lugar bom ou não? Um lugar correto ou não? Sim.